Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Vai ser um texto um pouquinho longo, por isso que eu vou deixar você sentado. Só os jovens ficam de pé. Brincadeira, deixa eu de pé, né? Eu disse só os jovens, mas sou eu. Pode sentar. Vou ler do capítulo 4, vou ler o capítulo 4, do 1 até o verso de número 42. Toda a história da mulher samaritana. Tá joia? Vamos a ela? O texto diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade? A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Verso 34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e Jesus com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Verso 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Deus, nós bendizemos teu nome por esse momento. Obrigado, Senhor, pelas vidas que tu trouxesse a esse lugar. Te rendemos graças também pelas pessoas que nos acompanham de forma remota. Ó Deus, que pela tua infinita graça e misericórdia tu possa falar ao nosso coração nessa noite. Faz isso para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você atentasse para o verso 23 e 24 da passagem que nós acabamos de ler. Palavra de Jesus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, essa declaração de Cristo no verso 23 e 24, eu a considero um divisor de águas nesse texto que nós acabamos de ler. E por quê? Porque Jesus está declarando aqui no verso 23 e 24 que existe 2 tipos de adoradores. Existe o falso adorador e existe o verdadeiro adorador. O falso adorador, ele também tem religião. O falso adorador, ele tem uma falsa religiosidade. Ele se fundamenta na mentira. Ele é direcionado por falsos profetas que pregam um falso evangelho. E como consequência disso, produz falsa adoração neles. E ao mesmo tempo, falsas conversões. Mas Jesus também está nos dizendo que existe uma verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Mas ele nos dá outra informação nesses versos 23 e 24, muito importante. Ele diz o seguinte: que o Pai dele, o Deus Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que o Pai procura adoradores? Porque eles são raros. Porque adoradores verdadeiros você não encontra ali na esquina. Eles são poucos. E o Pai, ele procura aquele que adore a ele em espírito e em verdade. Baseado nessa breve introdução, eu quero pensar nessa noite com vocês sobre a marca da falsa adoração e as marcas da verdadeira adoração. Nós vamos trabalhar hoje em 2 extremos. Existe uma falsa adoração e existe também, em contrapartida, uma verdadeira adoração. E inicialmente nós vamos ver o que faz uma falsa adoração, com base nesse texto que nós acabamos de ler. Olhe para o verso de número 9, e aqui está a primeira marca de um falso adorador. Olha o verso 9, o texto nos diz assim, versículo 9 do texto que nós acabamos de ler: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus
não se dão com os samaritanos. Irmãos, havia um lugar onde os judeus, onde a tribo de Judá adorava. Era em Jerusalém. Mas vocês devem se lembrar que por volta do ano 722 a.C., depois da divisão dos reinos, o poder assírio invadiu Israel, levou os cativos. E o que fez a Assíria? Jogou estrangeiros dentro do povo de Israel, a tribo do norte. Fazendo o quê? Com que Israel se tornasse um povo híbrido, um povo misturado com outras nações. Isso os tornou um povo híbrido. E eles, uma coisa interessante, eles jamais voltaram desse cativeiro. Eles jamais conseguiram reerguer o seu povo. Ao contrário do povo de Judá, que em 586 anos depois de Cristo, também foram levados cativos pelos babilônicos. Passaram 70 anos no cativeiro, mas conseguiram retornar e instituir de novo o culto, reconstruir o templo, reconstruir os muros e fazer com que o culto voltasse a funcionar em Jerusalém. Por essas razões, existia um cisma, uma barreira religiosa enorme, um muro intransponível entre os judeus da tribo do sul e os outros da tribo do norte, que são chamados aqui de samaritanos. Eles não se falavam, eles não se davam, eles não conseguiam falar um com os outros, passar no mesmo caminho, conversar por um minuto, que seja. Agora uma coisa me chama a atenção, o culto em Jerusalém, o verdadeiro culto, produzia pessoas como Nicodemos, que era um erudito, que era um poderoso mestre no que diz respeito à teologia. Ele era um ortodoxo, ele era um homem preparado, mas que Jesus chega para ele e diz: tu nunca nascesse de novo. Veja bem o que esse culto lá em Jerusalém produzia. Mas interessante que em Samaria produziu uma mulher que era o contrário de Nicodemos. Ela não era culta, ela era fraca teologicamente, a vida moral dela não era lá essas coisas, ao contrário de Nicodemos. Mas pasmem vocês, ambos estavam no mesmo nível, com toda a teologia que tinha, com toda a sabedoria que tinha, com toda a erudição que tinha. Nicodemos, como os demais que se reuniam em Jerusalém, conseguia ter intrigados. E não era diferente da samaritana. A samaritana tinha uma teologia pobre, embora tivesse. Ela tinha uma vida, irmãos, moralmente devastada. Mas para ela era normal. Era normal o quê? Ela até aceitava até certo ponto que ela tivesse vida religiosa e não conseguisse liberar perdão. Mas no fundo, irmãos, isso doía, isso trazia preocupação a ela. É tanto que nesse diálogo que ela tem com Cristo, ela demonstra revolta. Ela quer saber de um judeu, porque ele estava falando com ela naquele momento, porque isso não era comum. Primeira verdade para você que está aqui nessa noite, acerca de um falso adorador. Ele é religioso, mas ele não consegue perdoar. Ele tem religião, mas ele não tem vida. A falsa adoração produz pessoas assim, com essas marcas. É o primeiro ponto. Segundo, versículos 15 ao verso 19. Olha o que o texto nos diz. A mulher lhe disse a Jesus, Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor
é o quê? É um profeta. Aqui está a segunda marca de uma pessoa que é falsa adoradora. O que me chamou a atenção aqui, basicamente no verso 19, é o fato dessa mulher, ela se encantar com o sobrenatural. Quando Jesus olha para ela sem nunca ter conhecido ela, sem nunca ter visto ela, nem ela visto Jesus, Jesus fala acerca de como está a vida dela, sem nunca ter ido na casa dela. Jesus revela o que ela vivia, o modo de vida dela, e isso a encanta. O que é que eu aprendo, irmãos, com base nesse verso de número 19? A falsa adoração, ela crê no sobrenatural. Um falso adorador pode gostar de pregação expositiva. Um falso adorador pode se encantar por teologia. Um falso adorador pode até querer ser batizado. Se possível, até se envolve nos ministérios da igreja. Mas a adoração dele é falsa. E por que é falsa? Com base nesse texto que nós estamos acabando de ler, verso 15 ao verso 19. Por quê? Porque ele mantém uma vida dúbia. Essa mulher tinha o seu ritual religioso. Ela tinha o seu Deus, com certeza. Ela logo identifica que Jesus é um profeta. E no diálogo que ela tem com Jesus, ela diz o seguinte: eu sei que vem o Messias. Ela não era totalmente leiga no que diz respeito à Bíblia. Ela sabia que Cristo viria, e ele seria o enviado, ele seria o Emanuel. Ela tinha plena convicção disso, mas ao mesmo tempo, ela mantinha uma vida dúbia. Por que eu digo isso? Porque ela já havia convivido com 5 homens. Eu não sei se ela foi viúva 5 vezes, a Bíblia não deixa claro. Eu não sei se ela destruiu 5 casamentos, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que o 6º relacionamento, onde ela estava nesse momento aqui, que ela se encontra com Jesus, era fruto de um adultério, a ponto de Jesus dizer a ela: esse que você está agora não é seu. É a marca de um falso adorador. Ele não tem senso de culpa. Ele não tem consciência do pecado. É a marca de um falso adorador. Meus amados irmãos, não existe salvação onde não há arrependimento. Isso é muito claro. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até ele reconhecer que ele é doente, que ele precisa de cura. Essa mulher possivelmente não entendia isso. E a falsa adoração, ela produz pessoas não necessariamente totalmente ignorantes com relação à verdade, mas contudo eles negligenciam Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Que existem pessoas que até podem conhecer Cristo, que até podem compreender as suas promessas. Perceba que ela sabia que vinha um Messias, ela acreditava na promessa, ela sabia que vinha um Salvador, mas tudo isso ela coloca por terra. Por quê? Porque a falsa adoração produz pessoas que convivem pacificamente com o pecado. Ela podia subir ao Monte Gerizim, que era o monte onde os samaritanos costumavam adorar, sem nenhum peso na consciência, mesmo tendo destruído um casamento. Ela podia levar o seu ofertório, a sua oferta, mas ela não tinha nenhum constrangimento de sair do culto lá no Monte Gerizim e ir para a cama com a pessoa que não era o esposo dela. A falsa adoração produz pessoas que convivem pacificamente com o pecado, embora tenham religião, embora conheçam acerca de Cristo. Deixa eu lhe dar um texto aqui nessa noite, para embasar o que eu estou querendo dizer. 1 João 3,9. Olha o que o texto nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque
é nascido de Deus. Meus queridos irmãos, o pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai. Meus queridos irmãos, o pecado deliberado é uma conspiração contra o sacrifício expiatório do Filho. Meus amados irmãos, o pecado deliberado é uma contradição contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Conselho para você que está aqui: se você consegue pecar deliberadamente e dormir em paz, eu faço um apelo a você, pelo amor de Deus, nessa noite: reveja sua conversão. Terceira marca de um falso adorador, verso 20 até o verso de número 25. Olha o que ela diz: nossos pais adoravam neste monte, leia-se, o Monte Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Terceira marca de um falso adorador: ele produz na vida dele um falso culto. Um falso culto. Eu tenho uma informação aqui que é importante para nós. Nós não podemos esquecer que após a divisão dos reinos, Jeroboão levou o povo de Israel, os samaritanos aqui no caso, a tribo do norte, a um culto a um bezerro de ouro. Eles fizeram 2 bezerros de ouro, colocaram no Monte Gerizim, e eles diziam o seguinte: foram eles que nos tiraram do Egito, e cultuavam a esses bezerros de ouro. O que é que eu gostaria de destacar aqui nessa noite? Havia um culto em Jerusalém também, feito da maneira de Deus, no lugar onde Deus havia estabelecido, no tabernáculo, no templo, feito por sacerdotes, onde sacrifícios e ofertas eram entregues. Deus havia estabelecido aquele lugar, até antes de Cristo, para o povo se reunir e adorar a Ele lá. Lá Ele se manifestava. A Arca da Aliança era um simbolismo de que Deus estava naquele lugar, seja no tabernáculo ou seja no templo. O que me chama a atenção aqui é que a mulher chega para Jesus e não pergunta como, mas pergunta a Ele: onde eu devo adorar? Onde eu devo adorar? É no Monte Gerizim, onde os nossos pais adoravam? Ou eu preciso ir para Jerusalém? Qual é o lugar da verdadeira adoração? E Jesus dá a resposta a ela fantástica. Ele diz o seguinte: que Deus é espírito. O que isso significa? Que humanamente falando, não tem como nós fazermos uma imagem do Deus Pai, ou do Deus Filho, ou do Deus Espírito Santo, porque toda imagem feita, ou tentativa de imagem, de representar Deus com alguma forma, é idolatria, e diminui a glória dele. Por isso que Deus é Espírito, e Ele quer ser adorado em todo lugar. Essa foi a resposta de Jesus àquela mulher. O que é que Ele estava dizendo? Eu sou um divisor de águas. A partir do meu ministério, eu sou aquele que vocês devem adorar em todos os lugares, independentemente de onde você esteja. Vamos partir para nós aqui nessa noite. Como é o nosso culto? O nosso culto é bíblico ou ele é anátema? O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite?
que se Deus não aceitar a sua vida, Ele não aceitará a sua adoração. Deus não aceitará o seu ministério. Deus não aceitará o seu serviço. E mais, Deus não aceitará a sua oferta. Antes de você trazer qualquer oferta, o seu dízimo, se é que você o faz, à casa do Senhor, primeiro acerte sua vida com o seu irmão. Porque primeiro Deus quer a sua vida, para depois querer o seu serviço. É muito mais importante para Deus o que você é do que o que você faz. Contudo, é muito possível, irmãos, que nós dissemos que somos verdadeiros adoradores, mas nós entregamos a Deus o nosso pior. Malaquias capítulo 1, verso 8 e 9, você pode ler em casa. O povo de Deus, pós-exílico, estava entregando no culto, no templo, o pior. Deus mandava que eles trouxessem as primícias do rebanho. Eles estavam trazendo a carniça, o animal morto, e entregava de qualquer jeito. O que é que eu aprendo aqui nessa noite, como forma de cultuar a Deus? Que a sua oferta, que o seu dízimo, revela seu coração. O seu bolso revela quem você é. Isso é muito sério. Há muita gente que diz adorar a Deus, que dizem louvar a Deus, que dizem ser servo do Senhor, que nunca deram um dízimo na casa do Senhor. Nem oferta. Oferta é presente, você dá se quiser. Mas dízimo é dívida. É coisa de adorador. Você adora? Seu bolso revela se você está na falsa adoração ou se você está na verdadeira adoração. Quem é você? Sabe por que eu digo isso? Porque o Senhor diz em Malaquias que prefere a igreja fechada do que um culto anátema. Crente que vem para a igreja sem Bíblia, enfadado do sermão, não escuta a palavra, não é exortado, não tem pastor. O povo estava vindo, irmãos, no tempo de Malaquias, como aqui também essa mulher, para a igreja com canseira. A hora da pregação é um enfado, é uma coisa enfadonha. Nós não temos mais prazer. O falso adorador não tem prazer em ouvir. O falso adorador não tem prazer em aprender. O falso adorador não tem prazer em ofertar. O falso adorador não tem prazer em perdoar. Qual é a sua adoração? É a falsa ou é a verdadeira? Esse é o ponto aqui nessa noite. Você não pode vir para o culto enfadado, meu irmão. Você não pode vir para o culto sem ter comunhão. Se você não tem comunhão com seus irmãos, isso é ilusão. Qual é a nossa adoração? Agora me permita aqui um parêntese. O Senhor disse à mulher que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Amanhã é segunda-feira, né? Segunda-feira brava. Você vai sair daqui a alguns minutos, eu vou pregar só até 11h45. 11h50 você vai abrir essa porta, vai fechar essa porta e amanhã você tem mais um dia de luta, de trabalho. Aí você vai cultuar a Deus lá no seu trabalho, não é? Porque é em espírito, mas é também como? Em verdade. Como você chega na sua empresa? Com gratidão? Mas pastor, eu ganho tão pouco. Imagine você não ganhar nada. Como você vai chegar lá? Se você vai trabalhar como um culto a Deus, em espírito e em verdade, significa dizer que lá na empresa você será ético, você será honesto, você é alguém que inspira confiança, mesmo se o ambiente for adverso. Não importa se seu patrão é espírita, não importa se ele, irmãos, mexe com macumba, não importa se seu chefe é um tirano, você não trabalha em primeira instância para ele, você trabalha para o Senhor. O culto é em espírito e em verdade. Irmãos,
quem trabalha sobre a supervisão de Jesus, quem cultua no seu trabalho em espírito e em verdade, é alguém esforçado. É alguém que cumpre as tarefas com excelência. E quando essa pessoa sai da empresa, as portas continuam abertas. Porque ele adora em espírito e em verdade. Amém? Eu espero que seja amém mesmo em nome de Jesus. Mas outra marca do falso adorador. Você vai agora para o verso 27. Nós vamos ler do verso 31 também até o verso 33. E aqui está mais uma marca da falsa adoração. Olha o verso 27 o que diz. Naquele momento do diálogo, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Vá para o verso de número 31, por gentileza. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Deixa eu te dizer algo aqui, que a falsa adoração produz em nós cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Por quê, pastor? Uma pergunta de fácil resposta para vocês aqui nessa noite. De onde os discípulos voltaram? Me parece que esse poço era fora da cidade, próximo da cidade. Os discípulos voltaram de onde, irmãos? De uma cidade chamada Sicar. O que significa a palavra Sicar? Cidade dos bêbados. Eu não sei por que essa cidade tinha esse nome, Sicar, cidade dos bêbados. Mas simbolicamente, o que é que a gente pode concluir? Eles haviam acabado de voltar de uma cidade onde o povo não tinha direção. Era como pessoas ébrias, Eles eram exatamente, falando, como o povo de Nínive, que não sabiam discernir entre a mão de esquerda e a mão direita. Eram totalmente alheios à vontade de Deus. Eles se comportavam religiosamente falando como bêbados. Os moradores de Sicar, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Qual é o ponto aqui? Os discípulos. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. O que é um discípulo de Cristo? É alguém que se submete a Ele intelectualmente e moralmente. Os 12 foram até a cidade de Sicar. E eles voltaram de lá. Foram comprar pães. Compraram pães na cidade de Sicar. Mas eles voltaram de lá sem dizer uma palavra sequer acerca do Messias naquela cidade. O que é isso? Cegueira espiritual. Qual é a verdade aqui? Será que não se parece comigo e com você? Por que eu digo isso? Nós conversamos todos os dias com pessoas no mercado, na família, no ambiente de trabalho. Nós falamos sobre tudo, sobre esporte, sobre política, sobre a situação financeira do nosso país, sobre absolutamente tudo. Mas nós não dizemos nada com as pessoas que cruzam os nossos caminhos acerca da salvação. É cegueira espiritual ou não é? É. A falsa adoração, ela produz isso na vida do falso adorador. Permita-me 2 parênteses aqui nessa noite. Quando você abre Apocalipse capítulo 3, você se depara com uma carta enviada por João à igreja de Laodiceia. Naquela cidade, naquela igreja, se reunia crentes prósperos. Todos eles eram ricos. Vestiam as melhores roupas, tinham o melhor tratamento médico. Eles mesmos dizem o seguinte: nós somos abastados, nós não precisamos de nada. Mas naquela igreja também não existia nenhum problema de heresia.
Eles não tinham problema com a doutrina de Balaão. Eles não tinham problema com a doutrina dos nicolaítas. Coisas que as outras igrejas, algumas enfrentavam. Mas a igreja de Laodiceia não. Ou seja, além de serem prósperos financeiramente, eles também tinham um púlpito forte. Heresia não se criava na igreja de Laodiceia. Mas não só isso. Aquela igreja não tinha problema moral. Você não vê nenhuma repreensão com relação a problema moral. Por exemplo, eles não tinham problema com pessoas que se comportavam como Jezabel, como outras igrejas da igreja da Ásia vivenciavam isso. Interessante que Jesus olha para uma igreja assim, como a de Laodiceia, e não faz nenhum elogio para ela. Pelo contrário, ele diz que está a ponto de vomitá-la. E você poderia me perguntar, por quê, pastor? Simples. Porque Laodiceia era uma igreja cega espiritualmente. Laodiceia era uma igreja indiferente para os que estavam indo para o inferno. Eles conseguiam vestir as melhores roupas, proclamar belos sermões, não ter problema moral nenhum, contudo, eles não olhavam para o perdido. Mas há outro texto aqui que nos chama a atenção acerca da cegueira espiritual. Eu gostaria que você fosse para ele comigo. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9, a partir do verso 37. O texto diz assim, eu vou ler até o 43. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que no meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, eu peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Eu pedi aos seus que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. O que chama a atenção aqui, irmãos, é que antes desse fato, os discípulos estavam discutindo entre si coisas relacionadas a ensinamento bíblico. Qual é o ponto aqui? Como nós, como igreja, temos oferecido resposta a uma sociedade sem esperança e aflita. Permitam-me um parênteses aqui nessa noite. Meus irmãos, o ensino teológico ele é saudável, ele é necessário, ele é útil. Porém, há pessoas que vão passar a vida inteira discutindo empolgantes temas da EBD, dos livros de teologia. Há pessoas que vão viver em congressos, que vão viver em retiros, que vão viver em avanços missionários, mas nunca entrarão no campo para agir. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Existem pessoas que sabem muito, mas fazem pouco. Existem pessoas, irmãos, que discutem muito, mas trabalham pouco. Abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui. Teologia sem ação é paralisia espiritual. Não adianta você aprender tudo acerca de Cristo, se você não ama o que está perdido. Não adianta você saber todos os compêndios e ler todos os compêndios de teologia, se você não está nem aí para aquele que a vida tem esmagado, para a pessoa que a vida tem judiado dela. Teologia sem ação é paralisia espiritual. Você vai passar a sua vida todinha discutindo teologia e não vai ganhar uma alma para Cristo.
Essa é a falsa adoração. Mas existe uma adoração verdadeira. Vamos falar sobre ela? O que é essa verdadeira adoração? Ela promove. Verso 25 e 26, olhe para ela, por favor. Olhe para eles, por favor. Diz assim o texto sagrado. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Primeira coisa que uma verdadeira adoração promove: uma fé verdadeira. Se a falsa adoração produz uma fé falsa, a verdadeira adoração, ela produz uma fé verdadeira. Por que eu digo isso? Porque você tem que notar no texto que a primeira vez que ela vê Jesus, ela o reconhece como um viajante comum. Aquela mulher olha para Jesus a primeira vez como um judeu comum, simplesmente um homem. Mas à medida que o diálogo vai se estreitando, ela já olha para Jesus como um profeta. E à medida que o diálogo vai avançando, ela já o vê como Cristo, como Messias, a ponto dela ir na cidade onde ela morava e anunciar para eles que ele era o Salvador do mundo. O que é que eu aprendo aqui? Ela bebeu da água da vida. Meus irmãos, quem bebe da água da vida não se sacia em outras fontes. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui. Quando ela voltou para a casa dela, certamente com um cântaro cheio d'água, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi acabar aquele relacionamento. Quem toma da água da vida tem descanso. Quem toma da água da vida tem provisão. Quem toma da água da vida tem direção. Quem toma da água da vida tem justiça. Quem toma da água da vida tem paz no vale. Quem toma da água da vida tem vitória sobre o inimigo. Quem toma da água da vida tem alegria transbordante. Quem toma da água da vida tem companhia dele a jornada toda. Louvado seja Deus por isso. Tome dessa água nessa noite. Né? Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Quantas pessoas hoje em dia não lutam tanto por um salário melhor? Quantas pessoas hoje em dia colocam a sua esperança em comprar um carro novo? Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas essas coisas não podem sugar toda a sua energia, meu irmão. Você não pode dar os melhores dias de vida em prol disso. Você não pode sacrificar a sua família em prol disso. De uma nova casa, de um novo emprego, de um salário melhor. Você não pode deixar de usufruir sua família, de adorar a Deus por conta dessas coisas. Quantas pessoas são insatisfeitas e pensam assim: ah, se Deus me desse um outro cônjuge. Oh, meus irmãos, sabe qual é a grande verdade? Só Cristo nos satisfaz. Só Cristo satisfaz o anseio da nossa alma. Quem toma da água da vida, atente para isso aqui, entende que o que você tem em Deus é maior do que o que você não tem na vida. Deus é seu deleite, Deus é seu prazer, Deus é sua fonte que não seca jamais. Porque você pode dizer hoje à noite, se você é um verdadeiro adorador: Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Sabe por que você é satisfeito hoje? Porque você bebeu dessa fonte. Segundo, a verdadeira adoração, além de produzir uma fé verdadeira, ela produz testemunho. Olhe para o verso de número 39. Olha o que o texto nos diz, por gentileza. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por causa de quê? Do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Meus amados irmãos, isso é encantador. Essa mulher entra em Sicar com um semblante diferente. Não é verdade? O encontro com Cristo foi um divisor de águas na vida dela. Porque antes ela vivia nas sombras.
Eu não sei se você já morou no interior, tem alguém que mora no interior. É fora do normal alguém ir buscar água numa cacimba, né? Ou num poço, no pingo do meio-dia. Por que ela ia? Certamente porque ela recebia piadas das pessoas. Pela vida imoral que ela levava. Ela esperava que não tivesse ninguém no poço. O poço tivesse quase ou totalmente vazio, para ela poder ir lá pegar água. A vida dessa mulher era uma vida nas sombras. É assim quem vive no pecado. Ele vive de esconder. Esconde celular, tem senha no celular, não é claro nas suas coisas, não é claro nas suas decisões, tem que mentir sempre. Essa mulher disse: eu não consigo viver assim. Meu querido irmão e irmã que está aqui nessa noite, pecar cansa, é enfadonho. Essa mulher está aqui, ela está dizendo, ela está testemunhando uma coisa interessante. A vida dela antes era um escândalo. A reputação dela era duvidosa. A palavra dela não tinha peso. Mas a partir do momento em que ela encontrou com Jesus, a partir do momento em que Jesus expôs o que estava no coração dela, e ela conseguiu se arrepender, ela passou a testemunhar. Deixa eu dizer algo aqui para você. O que é testemunhar? É o relato de alguém, é o relato da vida de alguém que confessa crer em Jesus Cristo. A partir do momento em que ela encontrou-se com Cristo, a palavra dela começou a ter peso, começou a ter autoridade. As pessoas passaram a acreditar no que ela dizia. Você me permite um parênteses aqui nessa noite? Em Antioquia da Síria, Atos 11, 26. Pela primeira vez na história do cristianismo, os discípulos foram chamados de quê? De cristãos. Porque antes, eles eram conhecidos como fiéis, como discípulos, como irmãos, como os que estavam sendo salvos, como os seguidores do caminho, como os santos. Mas devido tanto que Paulo e Barnabé ensinou em Antioquia da Síria, Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, eles passaram a ser chamados de cristãos. Ou seja, eles se pareciam tanto com Cristo. O testemunho deles era tão contundentes, que as pessoas diziam: aquilo ali é um pequeno Cristo. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Deus nos usa, meus queridos, para pescar homens. Mas diferentemente de peixe, só Deus pode limpá-los. Essa mulher entra em Sicar, limpa, restaurada, regenerada, coisa que o Monte Gerizim não pôde fazer, coisa que os deuses não podem fazer. Porque só quem pode perdoar pecado e te dar um novo coração é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nesse lugar hoje e pode fazer isso. Que maravilhoso, né? Essa mulher entrou limpa. Nós vamos terminar. Gostaria de convidá-los aí para o verso de número 28. E aqui está a última marca de uma verdadeira adoração. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos discípulos foram com ela em Samaria? Ela chegou no poço, deixou o cântaro dela, um grande pote. Ao lado de Jesus estavam todos os 12. Eu lhe pergunto: João foi com ela? Pedro? Mateus? Simão o Zelote? Tadeu? Judas Iscariotes? Foi alguém com ela? Ela foi como? Foi como, queridos? Quem quer faz. Quem quer faz. Você não depende de ninguém não. Quem quer faz. Essa é a grande realidade. Essa mulher deixou-se ser um instrumento na mão do Senhor. Se você é cristão, seu passado não lhe condena mais. Os discípulos se admiraram por Jesus estar conversando com uma mulher de estilo de vida condenável. Mas quando ela entra em Sicar, ela entra uma nova criatura. Meus irmãos, a conversão é um milagre. A conversão é um milagre. Olhe, fé não é gerada pela igreja que você congrega. Fé não é gerada pelo pastor que você tem. Fé não é gerada pelos cultos que você vem. Fé é algo que Deus dá a você. Novo coração, só Ele pode lhe dar. A conversão de um homem é um milagre. Essa mulher entrou ali não mais como uma prostituta, me desculpe o termo, mas como uma missionária, cabeça erguida, dizendo para os moradores que conheciam ela: eu deixei as velhas coisas, né? O fato dela ter deixado um cântaro, simbolicamente diz o seguinte: que ela abandonou a velha vida. Todas as pessoas que conhecem o verdadeiro Deus, o Messias, deixam alguma coisa. Pedro e João deixou a rede e seguiu Jesus. Mateus deixou a coletoria e seguiu Jesus. Essa mulher deixou o cântaro. Obviamente ela voltou para pegá-lo, mas ela primeiro foi fazer o que Deus tinha determinado no coração dela. Quero lhe dizer algo aqui nessa noite: a obra de Deus é urgente. A obra de Deus é urgente. Olhe para o verso de número 28, de novo. Quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo. O que isso representa? Repito, ela abandonou a velha vida. Por quê? Porque a partir de então, ela não pertencia mais ao valente. Ela tinha um novo dono. Deixa eu dizer algo aqui a você. Quem habita em você não é mais quem habitava. Quem habita em você é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo de Deus. E quem o tem, ama o perdido. Ah, eu não vou porque fulano não vai. Você não vai porque falta vontade. Falta disponibilidade, disposição. Essa é a grande verdade, queridos. Essa é a grande verdade. Vamos finalizar. Quando eu olho para esse texto, o verso 30, o verso 39, o verso 40, o verso 41 e o verso 42, eu fico me perguntando: Senhor, o que é que a igreja precisa?
Sabe o que a igreja precisa, irmãos? Nós não precisamos de som, nós não precisamos de mais de um ar-condicionado, nós não precisamos de mais cadeiras confortáveis, não é a nossa maior urgência. Sabe o que a igreja precisa? De pessoas disponíveis a testificarem da graça de Deus aos perdidos. Pense comigo, os discípulos vão à cidade, e eles voltam com as mãos cheias de quê? De pães. É assim com a gente. A gente amanhã vai para o nosso trabalho, e vamos voltar para a nossa casa, cheio de tarefa para fazer no dia seguinte. Amanhã a gente vai para a escola, e sairemos da escola cheio de atividades para fazer no dia seguinte. Não estou dizendo que isso é errado. Claro que isso é lícito. Mas haverá um dia ou um momento na sua vida que você vai ter que ir no seu trabalho e não voltar com as tarefas somente. Que você irá para a sua universidade, para a sua escola, e você não trará só as lições. Essa mulher foi a Sicar, e diferentemente dos discípulos, ela não voltou cheia de pães, ela voltou cheia de vidas e de pessoas para conhecerem Jesus. Ela chamou os habitantes para conhecer aquele que ela conheceu. Por quê, meus irmãos? Porque havia urgência no coração dela. Ela estava disposta, irmãos, a se gastar. Ela vai à cidade e volta cheia de pessoas. Pastor, o que isso me ensina? E ensina a mim também. Essa mulher samaritana reprova o nosso silêncio. Essa mulher samaritana reprova a nossa apatia. Essa mulher samaritana reprova a nossa indiferença para com os perdidos. Faço uma pergunta a você, responda a você mesmo. Quantas pessoas hoje estão no Evangelho porque você foi o instrumento de Deus para levá-las? Quantas pessoas você levou a Cristo? Quantos anos você tem de conversão? Quais são os seus filhos na fé? Pense aí nessa noite. O camarada que trabalha com você, que estuda com você, o que vai no seu local de trabalho, com a vida desgraçada, com um casamento perdido, com o filho dando trabalho, intrigado do pai. Olha o teu campo missionário. Olha o seu campo missionário aí. Todo dia está com você. Olha a tua Nínive. Olha a tua Sicar. Todo dia junto com você. Por que eu digo isso? Meus irmãos, se nós perdermos a nossa geração, nós perderemos o tempo da oportunidade. Deixa eu lhe dar alguns dados aqui nessa noite. A igreja cristã tem mais de 2.000 anos. Nós temos algo em torno de 2.000 povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Qual é a situação do nosso país, pastor? Existe pelo menos 100 etnias indígenas que nunca foram evangelizadas. Existem 6.000 assentamentos de sertanejos, sem nenhuma presença de igreja evangélica entre eles. Existe hoje 700.000 ciganos que nunca ouviram acerca de Cristo. Apenas 1% da população surda e muda se dizem ser cristão. O que é que eu penso com isso? É injustificável uma igreja que possui um pastor, que tem acesso a bom material teológico, que tem cultos frequentes, que frequenta seminário e não evangeliza. O que é que eu penso aqui, irmãos? Existe alguma coisa errada na engrenagem da igreja evangélica brasileira.
Alguma coisa não está funcionando a contento. E aí eu faço algumas perguntas. Será falta de fé? Será falta de teologia? Ou será falta de compromisso? Eu não sei quem é o autor, mas essa oração que eu vou citar para vocês aqui foi feita por um puritano. Inclusive, essa oração completa está na lição, se eu não me engano, número 14 do nosso diretório, que fala sobre vocação. Eu vou terminar essa meditação nessa noite com essa oração desse puritano. Ele orava a Deus o seguinte: eu quero saber, Senhor, por experiência própria, o que significa regeneração, antes de pregar para os outros. Eu quero dissuadi-los do pecado e persuadi-los a receber o Salvador, por meio do meu conhecimento pessoal, da crueldade daquele que eu era, mas da suavidade hoje, do que eu me tornei. Que eu não seja, Senhor, como alguns chefes de cozinha, alguém que prepara a comida para os outros, sem que ele mesmo coma. Que meus sermões sejam a labuta da minha alma, para que eu sirva ao meu Deus, com meu espírito no evangelho do seu Filho, como fiel vaso do santuário, que haja dentro de mim um gosto da água da vida, que eu derrame para os outros, Senhor, isso, porque é terrível despencar do púlpito direto para o inferno. Será que meu coração não treme ao pensar que é possível que eu, assim como os espias incrédulos, espie a Canaã celestial, sem jamais a possuí-la? Será que meu coração não treme a pensar que enquanto prego para os outros, posso muito bem ser um reprovado? Ele termina dizendo o seguinte: Senhor, permita que eu te exalte, de tal forma em meu coração, como meu bem maior, em minha vida, como meu fim principal, e pregue de maneira tão eficaz a mim e aos outros, que eu salve, tanto a mim mesmo, como aqueles que me ouvem. Quem é você? Um verdadeiro ou um falso adorador? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração nessa noite e nos leve à reflexão. Amém, irmão?